Olá, meu querido telespectador, seja bem-vindo. Você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, trazendo renomados nomes da sociedade jurídica e da sociedade civil. E aqui hoje temos a honra de receber a doutora Caroline Paim, delegada de polícia. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Doutora, é uma satisfação recebê-la aqui. E eu gostaria que repassasse ao nosso telespectador sua história. Como que foi o período de concurso, quanto tempo, quais foram as lotações, sinta-se à vontade. Então, dia 9 de janeiro, agora o último, eu completei 17 anos no cargo de delegada de polícia do estado de Goiás. A minha história, minha trajetória, ela foi um pouquinho diferente de várias, né, muitas que eu conheço, porque eu realmente estudei, assim, com muito afinco durante muito pouco tempo. A gente escuta histórias, né, de gente que está há 2, 3, 4, às vezes até 10 anos estudando. E eu lá dentro eu penso assim, gente, mas está estudando de verdade? Porque a gente realmente tem que abdicar de muita coisa para se dedicar a essa fase de estudar para concurso. E não desistir, né? Eu sempre tive para mim que se eu desistisse, a minha vaga seria de outra pessoa. Então, por que não ser a minha vaga? Então, eu teria que persistir. Eu decidi prestar concurso, nunca prestei em outro estado, na verdade, eu nasci e fui criada em Goiânia, então para mim sempre foi muito importante que eu passasse num concurso, que eu exercesse aquela minha missão aqui no meu estado, perto da minha família, nunca foi um interesse pessoal meu sair do estado de Goiás. E uma virada de ano, né? Na verdade, contando aqui, vou falar aqui mais um pouquinho. À vontade. Eu trabalhava no Ministério Público como assessora de promotor de justiça. Nossa. E para mim estava tudo certo. Eu era feliz, tinha aquele meu trabalho, eu era casada, tinha uma filha pequena e levava aquela vida. Promotora também? Não tinha esse sonho. A minha mãe era promotora de justiça, mas eu não tinha esse sonho de ser promotora. E aí um dia eu fiz uma peça dentro de um inquérito policial. Estudei, analisei aquela peça e fiz um rascunho para que fosse analisado pela promotora, pela minha chefe da época. Eu tenho uma enorme gratidão pelas pessoas que passaram na minha vida nessa época, porque com certeza elas contribuíram para eu estar aqui hoje. E fiz aquela peça e aí a promotora me chamou. E ela falou assim, Carol, engraçado, olhei aqui essa peça sua, não tem retoque, ela tá perfeita e tal, e aí eu fiquei feliz, né, com o elogio, e aí ela virou para mim e falou, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, claro, doutora. Ela falou, até quando você vai estudar, analisar, fazer uma peça para que eu possa assinar? Aí aquilo eu acho que foi que virou minha chave. O feedback. Foi. Aí ela falou assim, você pode estudar, você fazer as suas peças e você mesma assinar. Aí eu até, assim, me emociono de lembrar disso. E aí aquilo virou a chave, assim, eu falei, é verdade. Mas eu não tinha esse sonho, assim, né, de ser promotora de justiça, não. E aí isso era bem finalzinho, de 2002 para 2003. E aí eu lembro, a minha família, ela tem um costume da gente sempre gravar o desejo da pessoa para aquele ano. E eu lembro que meu irmão filmando, né, qual que é o seu sonho, qual que é a sua meta e tal. E aí eu falei assim, esse ano eu passo num concurso. Então, assim, na verdade, eu tinha aquela prática de ser assessora, já tinha uma experiência, assim, com o inquérito policial, com aquelas... Já era formada, né? Investigação preliminar. Exatamente. Mas eu falei, agora eu vou me dedicar aos estudos. Então, a partir de janeiro eu comecei a estudar. Quando eu falo estudar, foi estudar de verdade mesmo, assim, de abdicar e de falar, agora a minha vida é estudar para um concurso. Eu trabalhava às 8 horas, né? Eu tinha uma casa, filho pequeno, mas eu me ajeitei ali, e falei, vou me dedicar a isso. Então, eu não tinha lazer, realmente, eu parei a vida. E aí, em maio, teve o concurso para delegado de polícia. E eu falei assim, olhei o edital, né? Eu já estava estudando desde janeiro, foi de janeiro que eu comecei a estudar de verdade, fazer resumo, anotar tudo no caderno e tal. Eu estudava muito, assim, meu horário principal de estudo era das 10 da noite às 2 da manhã, que era quando eu conseguia ajeitar a casa e ficar, exatamente.
A minha casa, ela era cheia de cartolina pregada, assim, com as coisas mais difíceis, que eu tinha mais dificuldade de aprender, porque eu falava, toda vez que eu passar aqui eu vou ler. Então, eu tenho aquela... eu também trabalhei muito com a memória visual, às vezes aquelas coisas que eram mais difíceis de eu aprender. E assim foi. Então, em maio, acho que em fevereiro ou março saiu o edital para o concurso, não lembro, e a prova seria em maio. E aí eu fiz a prova e passei na primeira fase. Quando eu passei na primeira fase, eu pensei, falei, agora ninguém me segura. Agora eu vou estudar de verdade. Mais ainda, né? Então foi quando eu pedi férias no Ministério Público. E aí, assim, uma outra oportunidade, eu conto bem os detalhes, mas eu tive pessoas, assim, anjos do meu lado mesmo, que me ajudaram, que me deram essa tranquilidade para estudar para a segunda fase. E aí, eu estudava cerca de 14 horas por dia. Nossa, eu ia para a biblioteca. Meu ex-marido, eu lembro que ele levava o almoço para mim, eu não saía nem para almoçar. Então, As realmente, meninas tinham que idade? Foi um período. Eu tenho uma filha, e ela tinha, na época, 7 anos. Então, hoje ela está com 26, né? Vai fazer 26. E aí foi isso. E aí eu consegui passar, né? Estudei muito, eu estudava cerca de 14 horas por dia. A minha primeira lotação foi em Itaguaru, regional de Goiás. Fiquei em Itaguaru cerca de 1 ano. E aí depois eu fui para Itapuranga, fiquei 1 ano e 2 meses. E fui para Itaberaí, onde eu fiquei 6 meses. Aí de Itaberaí eu fui para Hidrolândia. E aí eu já estava dentro de Goiânia, então eu já estava feliz, né? Porque eu já estava em casa. E aí em Hidrolândia eu fiquei mais um tempo. De Hidrolândia eu fui para Aparecida. Fui delegada no 5º DP de Aparecida, ali no Anel Viário, durante 5 anos. Onde eu falo que realmente, assim, foi uma escola, porque Aparecida é muito complicado, até pelo fluxo, assim, da própria criminalidade mesmo. Sim. Né? É uma rota que a gente fala, então, foi bem, assim, de aprendizado, um período mesmo de aprendizado. E depois de Aparecida, aí eu vim para a Delegacia de Trânsito, especializada em investigação de crimes de trânsito, onde eu fiquei 6 anos. E aí, depois da delegacia, eu fui titular do 2º DP, do 3º DP, e até que eu fui chamada para administrar a Central de Flagrantes, que é uma unidade, a maior do Estado, a maior unidade da Polícia Civil do Estado é a nossa Central de Flagrantes aqui de Goiânia. Nós temos 157 servidores, é uma unidade que funciona 24 horas por dia, que realmente se depara com situações ali de flagrante, que nós não temos tempo para decidir, a gente tem que tomar decisões imediatas ali. E estou lá há 3 anos, muito satisfeita e muito feliz. São 3 anos, então, frente a essa incumbência. Sim. Quais são as dificuldades que a doutora vê inicialmente à frente de uma situação tão importante para a sociedade? Olha, primeiro é de tomar a decisão mais acertada, mais assertiva diante de cada situação que nos é apresentada. Nós atendemos todas as forças de segurança, isso, gente, sem falar naquelas investigações que são feitas pela própria Polícia Civil que culminam numa prisão em flagrante. Sim, sim. Essas operações, essas investigações que são, assim, maravilhosamente conduzidas pelos delegados de polícia do Estado, elas são feitas pela própria equipe que presidiu aquela investigação e que executou aquela prisão. Nós atendemos a Central de Flagrantes aquelas situações de flagrante apresentadas pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas situações de flagrante que são apresentadas, que são conduzidas, na verdade, por essas forças de segurança, elas são apresentadas na nossa Central de Flagrantes aqui de Goiânia. Então, eu acho assim que o primeiro desafio é a gente ter esse entendimento, essa parceria com as demais forças de segurança, né? Porque nós integramos a segurança pública do Estado. Então, nós temos que ter essa boa relação, essa boa convivência. E nós temos, né? Graças a Deus nós temos isso. E ter aquela decisão assertiva diante da situação. É caso de flagrante? Não é? Vamos fazer só um TCO? É um tráfico? É só uma posse de droga? Enfim, é tomar a decisão naquele momento. Ter controle emocional, sim, para poder gerir um plantão, para poder estar à frente de um plantão. Eu, embora fique na parte administrativa, de gerir toda essa questão, eu também dou muito plantão, eu tiro um plantão
E a gente vê que realmente o policial ele está ali 24 horas, às vezes é um trabalho extenuante, ele já está cansado e ele tem que se manter num controle emocional, né, de lidar com aquela situação. Por quê? Porque eu sempre falo, gente, assim, de uma maneira bem simples. Ali a gente está frente ao policial militar que prendeu, a vítima que está se sentindo, né, ofendida, ao conduzido, que muitas vezes está ali querendo explicar por que aquilo aconteceu. Nós estamos ali com a faca, com o cara ensanguentado. Então, assim, a gente lida com essa situação imediata. Lá iminente. Exatamente. Então, a gente lida com a situação da maneira como ela ocorreu, né? Então, por isso que a Polícia Civil, ela tem que ter essa assertividade na hora de conduzir ali uma jornada plantonista. Até porque, direta e indiretamente, a doutora acaba que participa de todas as operações. E eu sempre digo para os meus colegas advogados, meus colegas delegados, vocês são os primeiros garantidores de direitos e garantias individuais. Então, acredito que não é uma situação fácil. Realmente, a doutora deve ficar no fio da navalha. Mas pela competência que a doutora demonstrou ao longo dessas lotações, eu não tenho dúvida que tira de letra. E já até pegando esse ponto de outras lotações, doutora, a doutora vê diferença da criminalidade do interior para a capital, ou hoje em dia não tem mais isso? Eu sempre gosto de perguntar isso para colegas delegados, porque cada um tem uma visão diferente, né? Mas é importante a gente repassar para a sociedade o ponto de vista de uma delegada tão experiente. Bom, no interior, né, a minha experiência no interior é que o crime, ele é mais, como que eu vou explicar? Não é regionalizado. Ele é mais específico. A gente já tem, é mais o furto, a residência, é o que eu percebo, e eu estou falando pela experiência que eu tive no interior de muitos anos atrás. Então, pode ser que esse cenário tenha mudado também. Era muito furto, não tinha roubo, assim, no interior a gente não tinha tanto esse crime cometido com violência ou grave ameaça patrimonial. Tinha a questão do homicídio, que era muito pouco, e aqui na capital é muito grande. Existe uma disputa muito grande, né, por tráfico de drogas, o que gera, na verdade, o tráfico ele fomenta, né, a prática dos outros crimes. Então, isso a gente vê mais na capital. Na capital, o que eu percebo? Que não tem aquilo, naquela região acontece esse crime, mas aqui nessa não acontece. Hoje eu acho que está bem macro isso, né? No interior, às vezes, não, ali é mais tranquilo, ali é mais perigoso. Aqui eu acho que não tem isso mais. Eu posso até estar enganada, né? E ser corrigida pelos meus colegas que têm mais experiência nessa questão da investigação, porque ali a gente faz o procedimento, conclui o procedimento, mas a gente não toma conhecimento também de, né, outras investigações ou outros crimes em outros setores. A gente tem o nosso observatório, tem a nossa questão de estatística, que isso é muito para fins de políticas públicas, de prevenção naquela região, né? Inclusive a Polícia Civil também faz um trabalho, né, nessas regiões, mas o que eu percebo é isso. Durante o plantão a gente percebe, por exemplo, 18 prisões em flagrante, aí tem o tráfico, tem o roubo, tem o furto, tem o estelionato, os crimes são muito variados e em todas as regiões da capital. Então não tem essa região, ela é mais perigosa do que essa. A gente vê crimes em regiões nobres, enfim. Então, eu acho que não tem, na minha época, pelo menos, os autores também dos crimes no interior, eles são sempre os mesmos. Sim, né? Eles são marcado. Exatamente, a gente já imaginava, ou foi o fulano, ou ele sabe quem foi daquela turminha ali. E aqui em Goiânia é mais difícil essa identificação. Recentemente tinha acontecido um incidente com a central de flagrantes, já teve que mudar de local, já está funcionando normalmente? Normalmente. Foi dia 16 de julho, né, de 2020, nós tivemos um incêndio na central por uma questão de curto mesmo, e aí tivemos, né, que esvaziar ali a unidade. Nós ficamos funcionando 20 dias, durante 20 dias na Escola Superior da Polícia Civil, e eu sempre gosto de lembrar que a nossa Polícia Civil do Estado, em 6 horas, ela montou uma central de flagrantes. Uma operação. Exatamente, foram vários esforços ali da nossa atual administração para montar na escola toda a estrutura de uma central de flagrantes, gente, que não é fácil, né? São vários servidores e nós funcionamos desde 2018, foi implantado por essa gestão, foi que tirou do papel, né, esse antigo projeto e transformou em realidade, da central de inquéritos. O que é a central de inquéritos? Nós fazemos o flagrante e a própria central conclui o procedimento. Olha
só. É só em Goiânia que existe essa sistemática. Antigamente, antes de 2018, nós fazíamos o plantão, fazíamos os procedimentos e no dia seguinte fazia a distribuição desses procedimentos aos distritos, às delegacias incumbidas de concluir esse procedimento. Desde 2018 existe na própria Central de Flagrantes, a Central de Inquéritos, funcionando com 5 cartórios, que é responsável pela conclusão desses procedimentos. Então, na época, na escola, funcionou a questão de preso ficar numa sala e a gente ter que fazer o flagrante e ter também a identificação, também foi para lá, porque a gente tem o trabalho, né, de identificação criminal durante 24 horas ali na Central. Então, a Polícia Civil, ela em 6 horas montou uma nova Central de Flagrantes. E pelo esforço, empenho, né, e dedicação da própria gestão, nós ficamos apenas 20 dias na escola. Depois de 20 dias, nós já retornamos para a Central de Flagrantes com uma outra estrutura, fiação nova, pintura, né, com um local bem mais agradável para que a gente pudesse atender o cidadão e também a gente poder realizar nossas atividades ali. É um mal que acaba que veio para bem, né? Melhorou muitas coisas, coisas, acredito eu. Foi um mal necessário, foi. E a gente sempre... As coisas acontecem, né? E por pior que a gente ache, depois a gente sempre vê por que aquilo aconteceu, né? Então, foi um benefício que a gente teve, infelizmente, né, por esse meio aí, mas ninguém se feriu, então e deu o importante tudo certo. é que o trabalho continuou, né? Mas só que em um outro local. Doutora, a doutora é uma delegada, já tem 17 anos de profissão, e eu sempre gosto de perguntar como que é ser uma mulher e uma mulher delegada, até porque a gente vê a cada dia mais mulheres tomando posição de alto escalão. Em programas futuros, por exemplo, vamos receber aqui tenentes-coronéis, vamos receber comandantes da Guarda Civil, da Guarda Civil. Então, eu costumo até brincar que as mulheres vão dominar o mundo, até porque são muito mais competentes do que nós homens. Já está no caminho. E como que é ser uma delegada? Olha, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque nós temos a firmeza, temos que ter essa firmeza, Sim. que ela é inerente à profissão mesmo. Nós temos que tomar a decisão. Eu até brinco muito que eu não tenho compromisso com o erro, sabe? Eu falo, olha, se eu erro, eu não fico casada a vida inteira com erro, não. Eu volto atrás. Porque eu acho que a vida é isso, né? A gente tenta ajustar aquilo que não deu certo. E às vezes a gente toma uma decisão naquele caminho, fala, poxa, não está dando certo, preciso recuar, preciso analisar novamente. Depois de um café, repensa, Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente faz alguns ajustes em logística, mesmo administração, da delegacia, em várias situações, né? E a gente depois fala, não, é aquilo que eu fiz, achou que ia melhorar e realmente deu errado nisso aqui. Então, a gente volta. Eu acho que, mas a gente precisa ter a firmeza da decisão, a gente precisa exercer a nossa autoridade. Mas eu acho que a mulher, ela faz isso, ela consegue fazer isso com ternura. Sim. Porque ela também, por ser mulher, ela tem esse olhar mais humano. Uma sensibilidade melhor. Eu acho que é mais acessível, ela é mais sensível aos problemas. Ela é mais, com todo respeito aos meus colegas homens, ela é mais organizada. Eu vejo isso assim, que é a nossa preocupação com a limpeza da delegacia, sim. com as coisas estarem no lugar. São coisas assim que nós homens pensamos que é mínimo, mas faz uma diferença e tanto. Muito grande. E eu falo sempre, lá na Central, como a Central é muito grande, nós somos muitos, eu falo, gente, se o pessoal chegar aqui e estiver desarrumado, a culpa é minha, porque sempre é da dona da casa. Então, vamos manter organizado, porque aquilo ali também dá uma visibilidade boa da instituição para quem está ali nos visitando, né, precisando ali do nosso auxílio. A nossa profissão, ela é eminentemente machista. Inclusive, até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha, nossa carteira, o nosso distintivo, sempre é delegado, né? Não existia delegada. Mas apesar disso, o que eu venho observando, né, ao longo desse tempo? Que as mulheres realmente estão provando que são capazes. Sim. E elas estão conquistando por merecimento o seu espaço. Com certeza. Né, por competência, por esse respirar, né, que nós temos, essa ternura que eu acho ela imprescindível no trato com o policial, né? Eu não sou tão novinha mais, mas eu tenho 17 anos de polícia, mas eu lidero homens muito mais velhos em idade que eu.
que estão há muito mais tempo na polícia que eu. Então, não ter aquela vaidade de achar que sabe mais, porque muita coisa a gente não sabe. Então, eu acho que a mulher ela tem essa doçura e ela exerce essa função com esse equilíbrio. Pelo menos o que eu procuro assim, no meu dia a dia é fazer isso. A gente trabalha com gestão de pessoas e eu acho que a mulher ela tem um jeito até de chamar atenção, Sim. né? Que às vezes é mais doce e é mais compreendido pelo homem do que o próprio homem. E essa é uma visão que eu tenho. Quando eu entrei na polícia, eu tive dificuldade, que eu acho que muitas colegas minhas também enfrentaram na época, porque a gente era bem mais nova, mulher numa cidade do interior. Então, assim, eu mesma passei por uma situação uma vez que o rapaz chegou querendo falar com o delegado e aí falaram que era eu. E ele não aceitava. E ele ficou, não, mas eu quero falar com o delegado. E aí, não, mas ela é a delegada da cidade. Não, com ela eu não vou falar. Nossa. Até que a gente vai conversando, não, eu posso ajudar o senhor, né, qual que é o seu problema e tal. Olha, se o senhor não quiser falar comigo, o senhor vai ter que viajar não sei quanto tempo para poder falar com alguém. Então, a gente foi conseguindo, mas eu acho que é isso, é mostrando realmente o comprometimento com o trabalho, né, essa dedicação e mostrando a competência que eu acho que a mulher, em todas as áreas, né, sim, não só na segurança pública, ela tem conquistado seu espaço. Até porque no linguajar popular, vocês colocam a bola no chão, né, que é um momento tão apreensivo, você tem defesa, tem os condutores, tem a vítima, então, muitas das vezes a paciência que vocês têm traduz em um bom trabalho naquele ato, porque é um fio da navalha de uma discussão virar algo ruim. Doutora, eu sempre gosto de perguntar também, a doutora entende no que tange a nossa legislação, por exemplo, porque eu acredito que muitas das vezes, lá na central de flagrante, um cara que foi preso, depois sai tendo um benefício da liberdade, ele retorna. A doutora entende que a nossa legislação ela é leniente, ela tem excesso, ela não é aplicada. Qual que é a visão da doutora no que tange a nossa legislação? Sim, nós temos muito aquele jargão, a gente escuta falar isso, né, e às vezes até fala assim, a polícia prende, a justiça solta. Por que a justiça solta? Porque é permitido que ela solte, né? Eu acho sim que a nossa lei ela tinha que ser um pouco mais dura. Essa situação que você citou, isso acontece muito. É recorrente. É recorrente na central da gente prender uma pessoa, né, e passar uma semana a pessoa está ali. Inclusive, uma vez, eu presidi um flagrante que o próprio rapaz ia perguntar, mas tem fiança? O próprio preso. E aí ele falou assim, não, é tranquilo, porque se tiver fiança eu já pago e saio, senão amanhã eu saio na audiência. Então, assim, ele já entende, né, eles já sabem. Então, assim, é aquele gosto da impunidade e de acreditar que a impunidade existe. Então, eu acho que isso é prejudicial, porque aí a gente não impõe aquilo que tem que ser feito. Então, não é assim, a justiça solta porque quer. Não, é porque a lei permite que aquele cidadão, ele usufrua dos benefícios, né? Eu acho que cabe, sim, um endurecimento. Em algumas situações, sim, né? Sim. Em muitas situações, não. Eu acho que, por exemplo, muita gente questionou a lei de abuso de autoridade, achando na época que era um absurdo. Eu acho que não. Eu acho que ela é um limite necessário à própria autoridade. É uma forma até que nos resguarda, de sim, certa forma. Então, eu acho essa lei, eu acho ela bem positiva. E eu acho também que outras leis, alguns procedimentos do código, eu acho, assim, eu tenho certeza que precisariam sim ser endurecidos. Até porque no que tange a lei de abuso de autoridade, por exemplo, não é um tipo penal aberto, exige dolo, um dolo nítido, né? Que não é demonstrado na competente aparições de vocês frente a esses casos. Uma outra dúvida, doutora, junto à central de flagrantes. A maioria das prisões, não precisa ter um número certo, eu sei, mas as prisões ocorrem mais, por exemplo, num delito de droga, da 11.343, a doutora vê que é lesão corporal, é homicídio, como que a doutora vê isso? Olha, eu te afirmo, com toda certeza. O ano passado, nós fizemos 3.037 autos de prisão em flagrante. No ano de pandemia, em que, para todos, não, vai trabalhar menos. Gente, a Polícia Civil, ela não parou um minuto. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava reunida com o meu pessoal e num momento lá de reconhecimento e agradecimento à equipe, eu falei, inclusive, isso.
Nós não paramos no ano passado, nós não tivemos revezamento, que em muitos setores fizeram esse revezamento. A gente não perdeu prazo, não diminuímos produtividade. Então, a central ela funcionou normalmente, Polícia Militar também trabalhou incansavelmente e a população ela ficou resguardada o tempo inteiro durante essa pandemia. É importante falar isso para a sociedade, né? Para deixar aqui que realmente nós cumprimos e estamos cumprindo nosso papel. Com muita excelência, diga-se de passagem. Nós fizemos 3.037 procedimentos. 90% eu te falo que é tráfico. 90% desses procedimentos. Aquela lesão, o que acontece? A lesão chega e o que a gente percebe isso na prática, numa jornada de plantão? É muito aquela briga em virtude do álcool, que um vizinho briga com outro, às vezes está tendo uma festa ali na casa de um amigo e eles mesmos entram ali naquelas vias de fato, porque está embriagado mesmo, porque se exaltou. E aí chega na delegacia, existe o crime, mas aí nenhum quer representar contra o outro, porque aí o álcool já vai baixando, e aí eu acho que eles vão pensando melhor. Então, a gente não tem tanto procedimento, né? De homicídio é muito pouco, porque a Delegacia de Homicídios também tem feito um trabalho magnífico e efetuando prisões em flagrante. Então, quando essas investigações ou quando uma situação de homicídio ocorre, a Delegacia de Homicídios ela se faz muito presente. Então, as ocorrências apresentadas pelas demais forças de segurança, elas realmente, assim, são um pouco menores de homicídio. Acontece, sim, mas não é também com tanta frequência, né? Roubo de veículo, nós não temos muito também, devido a um trabalho muito bem feito pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos. Então, o que a gente vê mesmo é o tráfico. Aquilo que a APM pega de madrugada, né? A Guarda Municipal, enfim, acontece mais mesmo durante a noite, que o tráfico ele é intensificado. Então, sem dúvida nenhuma, eu te falo que o tráfico é o grande ele está na frente aí dessa questão da criminalidade. Doutora, infelizmente chegamos ao fim, o nosso tempo é muito pequeno. Eu queria aqui agradecer, foi um prazer inenarrável tê-la aqui nos nossos estúdios e abrir para suas considerações finais. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer e um orgulho falar da instituição que eu sirvo, falar um pouco também da trajetória, para o pessoal saber assim, que não é fácil, né? Que não é muito tranquilo exercer essa profissão, mas ela é muito gratificante. E dizer que a Polícia Civil está à disposição. A Central de Flagrantes, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, dia santo. Estamos lá à disposição do cidadão e de quem precisar dos nossos trabalhos. É um prazer mesmo, de verdade, participar. E isso engrandece a mim também, me fortalece estar aqui. E conte comigo sempre. O prazer é todo nosso, doutora. Saiba que o programa está sempre de portas abertas. Continue nos acompanhando, meus queridos. Vamos agora para um novo quadro, que é o Alerta Jurídico. Especificamente no que diz respeito à nova legislação que incrimina o abuso de autoridade no Brasil, trata-se de uma norma que evidentemente trouxe penas mais exacerbadas para condutas eventualmente abusivas que podem ser cometidas por servidores públicos ou não, desde que no exercício da função de alguma atividade pública. Importante que se diga que o legislador teve a cautela de capitular como sujeito ativo das infrações penais previstas na Lei de Abuso de Autoridade, não apenas policiais, mas também outras autoridades, especialmente quando analisamos o rol de pessoas que estão ali congratuladas, nós podemos identificar o Ministério Público e o Poder Judiciário, ou seja, promotores de justiça e também juízes de direito, além, claro, de autoridades do Poder Legislativo. Especificamente no que diz respeito à atuação policial, a grande mudança na Lei de Abuso de Autoridade, que traz um impacto significativo na atuação de operações policiais, versa sobre a suposta incriminação absoluta no que diz respeito à conduta policial de proceder à apresentação de presos perante a imprensa. O uso da imagem do preso, seja fotografia, seja através de entrevistas coletivas ou mesmo a sua identificação através de nome, filiação e qualificação em geral.
A grande novidade do que foi feita por parte do legislador versa sobre a incriminação gramatical de tal conduta, ou seja, a partir do ano de 2020, em tese, resta incriminada a conduta de apresentação de preso. Não por outra razão, diversas polícias pelo Brasil afora têm evitado tal apresentação. Porém, não é o que ocorre no estado de Goiás, graças a uma brilhante portaria promulgada pelo nosso delegado-geral, que já foi alvo de algumas regulamentações em algumas unidades, cita a nossa Delegacia Estadual de Homicídio, através de um despacho fundamentado da minha lavra, nós conseguimos regulamentar o tema de modo que a apresentação continua sendo feita. Não em entrevistas coletivas, o preso não pode mais ser constrangido, algemado, a ser colocado diante das câmaras. Mas, por outro lado, no sentido diametralmente oposto, não há uma proibição absoluta, isso é dizer que em casos de extrema necessidade, à luz do princípio da proporcionalidade em suas variáveis, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a imagem será divulgada através do formato padrão da Polícia Civil, naquela régua famosa que mostra, inclusive, a altura do indivíduo que foi preso. Qual é a lógica do princípio da proporcionalidade aqui? De forma muito simples, a polícia somente está legitimada a proceder à apresentação da imagem do preso quando houver um motivo fundamentado. Ou seja, imagine a figura do serial killer que foi investigado e preso há alguns anos aqui na cidade de Goiânia. Quando da prisão do serial killer, do Tiago, famosíssimo pelo Brasil afora, nós tínhamos apenas a denúncia de 7 homicídios cometidos por ele. No exato instante em que a sua imagem foi divulgada pela imprensa, nós tivemos 29 denúncias de outros crimes bárbaros, inclusive homicídios cometidos por ele. Todos vão se lembrar também do famoso caso da Barbie da internet, da Barbie estelionatária da cidade de Goiânia. Ora, a divulgação da sua imagem fez com que a polícia obtivesse êxito em identificar mais dezenas de testemunhas. Ou seja, a exibição da imagem do preso não pode mais ser feita de forma automática, mas sim passando por um crivo de proporcionalidade. Somente será procedida a apresentação da imagem do preso se, e somente se, a sua exibição tiver a finalidade de obtenção de novas provas, novas testemunhas e até mesmo novas vítimas. Ou seja, produção de provas e elementos informativos imprescindíveis para futuras investigações. Ninguém queria ficar com meus irmãos. Aí a assistente social colheu os meninos e ela também conversou comigo, que até então eu não tinha casa, não estava trabalhando, estava desempregada. Aí eu fiquei com medo de perder a guarda dos meus irmãos. Aí nós fez um cadastro, nós foi lá no Paço Municipal, fez todo o processo, que eles falaram que ia me ajudar. E um mês depois me ligaram. Falou que eu tinha ganhado. Aí quando eu ganhei a casa mesmo, foi definitivo, que o juiz definiu que eu ia mesmo ficar com a guarda deles. Aí nós mudou pra cá. E essa casa própria foi muito bom, foi uma esperança. Aí agora tá todo mundo morando junto. Com o seu IPTU tem mais moradia para quem precisa. Gestão que trabalha é assim. Todo dia começa e entrega obras. Emita o boleto e pague seu IPTU até 20 de fevereiro. Isso é parceria. Isso é Goiânia feita com você. Prefeitura de Goiânia. Unimed em Ação. Olá, eu sou o Frederico. Estou como diretor de mercado da Unimed e quero falar sobre o nosso cuidado com você, principalmente neste momento de pandemia. A Unimed tem mais de 2.700 médicos cooperados para atender 344 mil beneficiários. São 8 médicos para cada 1.000 beneficiários, número 8 vezes maior do que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de 1 médico para cada 1.000 pessoas. Temos 476 leitos de UTI, uma relação de 10 leitos para cada 10.000 pessoas. Taxa melhor que a da Alemanha, que tem apenas 3 leitos de UTI para cada 10.000 pessoas. Além de centenas de hospitais, clínicas e laboratórios. Por isso, posso dizer com segurança que a Unimed Goiânia está pronta para cumprir a sua principal missão: cuidar de você. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e já vamos para o nosso quadro Heróis da Sociedade.
Heróis da Sociedade. Este quadro tem a incumbência de trazer a relevância de agentes públicos e pessoas da sociedade civil que praticam atos heróicos frente à sociedade. E aqui eu tenho nada mais, nada menos que um ato verdadeiramente heróico, porque quando se trata de um parto, é o salvamento de uma vida. Quadro este que já recebemos, por exemplo, o Choque em um Salvamento, a equipe do ROMUR, do Corpo de Bombeiros e também outros policiais que participaram de um outro salvamento, também do 9º Batalhão. E eu tenho aqui em nossos estúdios o Sargento Neto e o Soldado Parreira, que praticaram este ato heróico. Sargento Neto, como que foi a sistemática dessa situação? Ué, Rafael, nós estávamos patrulhando, né? Patrulhamento de rotina pela Avenida Esperança, no setor Alice Barbosa, quando deparamos com um veículo, né? O ocupante desse veículo, situação de desespero lá, Sim. com os braços lá gesticulando e pedindo apoio lá, né? Que ajudasse. Até então, pensamos que se tratava de uma situação de crime, né? Ao Sim. aproximarmos, aí nos informou que tinha uma senhora lá que estava em trabalho de parto, Perfeito. pedindo nosso apoio para conduzir até a maternidade. Porém, quando vimos a situação, não tinha mais como nos conduzir. Teríamos que, naquele momento, né, agirmos Sim. de imediato, porque o trabalho de parto já estava acontecendo. A criança Sim. já estava, né, já coroando ali e, de imediato, nós já travou o trânsito ali para proteger ali os ocupantes e o veículo, e também já acionamos o Corpo de Bombeiro. Sim. Né? Acionamos o Corpo de Bombeiro e ficamos aguardando. Mas nesse período aí, a mulher já entrou em desespero, desesperada, e voltei a ligar novamente para o bombeiro e pedir para que falasse com o médico, para que ele passasse algumas orientações ali, porque nós teríamos que agir naquele exato momento. Então a iniciativa inicial já foi resguardar o perímetro, ligar para um médico que pudesse orientar. O senhor já cuidou um pouco já da mulher que estava entrando em trabalho de parto. Soldado Parreira, e naquela situação, qual que foi sua incumbência junto àquele ato? No momento que a gente estava ali, de frente da situação, né? Tendo em vista que o sargento estava telefonando, acionando o socorro, o meu ato foi estar junto ali com a gestante para auxiliar ela e tentar acalmar, porque as circunstâncias ali não permitiam que ela tivesse tanta calma. Então, enquanto o sargento foi me passando as orientações que o médico passava para ele, eu ia executando, acalmando ela ali, tentando uma manobra, alguma coisa, auxiliando ela em respiração, até que veio a surpresa, né, o nascimento da criança, coisa que eu não esperava. Eu acreditava que o bombeiro chegaria antes. Sim. Mas tivemos umas complicações ali no momento que o neném começou a nascer, mas através do sargento a gente conseguiu a orientação correta e deu tudo certo no final. Um ato de destreza que, graças a Deus, veio à vida, uma vida em perfeição, que no ato, daquele momento, vocês foram verdadeiramente os heróis. Sargento, quanto tempo de instituição? 27 anos. Olha, 27 anos. Já passou por algo semelhante? Não. Nunca passou? Nunca passei por algo semelhante. Realmente é uma situação inusitada. Soldado, quanto tempo de instituição? 3 anos. Já passou por algo semelhante? Não. E qual foi a fala da família quando você retornou ao seu lar? E a família ficou muito satisfeita, alegre, né? Muito emocionado por saber, assim, que a gente sai de casa preparado por uma situação. Sim. E de repente ela sabe que uma criança, né, foi salva, veio ao mundo através das nossas mãos. Aí a alegria foi muito grande. Com toda Ficaram muito certeza. emocionados com isso. Soldado Parreira, e a família? Muito grata, né? Ficaram muito satisfeitos com o acontecido, principalmente porque a profissão é uma profissão de risco. Geralmente Sim. as pessoas esperam coisas ruins, infelizmente, Sim. coisas que podem acontecer. E aí quando acontece uma coisa positiva, assim, uma coisa boa, é muito Que salva gratificante. vidas. Isso. Até porque vocês saem no dia a dia de vocês preparados para tudo, até mesmo se for o caso de não retornarem para casa, porque felizmente vocês estão aqui para proteger a sociedade de situações ruins que acontecem.
E aqui eu agradeço esses 2 heróis que se encontram aqui e também agradeço a todos e parabenizo a todos do 9º Batalhão, até porque pelo que eu percebo lá é uma fábrica de heróis, porque vocês são os segundos que vêm aqui, que eu também tenho que fazer os agradecimentos aos agentes que vieram anteriormente a eles, que é o Sargento Correia e o Soldado Soares. E aqui também, para a gente encerrar essa entrevista, eu faço um agradecimento ao Tenente Coronel Ricardo Pereira e, meus queridos, até um próximo Ato Heróico. Pois bem, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Francisco Sena, presidente da subseção da OAB de Aparecida de Goiânia. Tudo bem, presidente? Tudo bem. A honra quer dizer que é minha de estar aqui, né? Como você me falou agora há pouco, primeiro programa do ano, né? Sim. Então, assim, a honra é toda minha, saiba disso, tá? Meu querido, a honra é toda nossa, não tenha dúvida disso. Presidente, eu gostaria aqui que falasse um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é vastamente conhecido na sociedade jurídica, mas esse é um programa que também a comunidade civil acompanha. Então, eu gostaria que falasse um pouco da sua história, trajetória, como que chegou a tão alto cargo na OAB. Então, meu amigo, assim, eu fico lisonjeado com as suas palavras e a gente precisaria de um tempo maior para falar dessa história, né? Um rapaz que vem lá de Codó, que vem de uma história lá de 14 anos, de muita luta para chegar aqui. Mas o que eu posso dizer para você? Que é uma história de muito acreditar, de muita fé. Eu costumo dizer que eu sou fé, eu sou 100% fé. Então, quando eu chego aqui só para fazer, a gente vai fazer um pulo, porque senão dá para fazer essa história, não dá para fazer o esta sua vida, né? Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu chego aqui em 81, eu chego para cá para estudar. Minha mãe nos trouxe lá do Maranhão, uma dona Arlete Sena, uma trabalhadora, uma nordestina que criou 4 filhos sozinha. Então, quando ela nos traz para cá, ela vem em busca de oportunidade. Ela, mesmo sem estudo, ela sabia que ela tinha que buscar oportunidades para os filhos dela. Então, assim, a nossa busca foi essa. Então, quando a gente chega em 81, ela me entrega a minha vida sobre as minhas responsabilidades e diz para você, você agora só não estuda se você não quiser, você só não faz as coisas se você não quiser. Então, você está num grande centro para que você possa evoluir. Então, começa aí. E aí, daí para frente, você vai buscando a fazer acontecer, buscando fazer o curso de Direito. E eu digo, preciso fazer uma volta aqui nessa, que quando eu saí lá de Codó, teve um senhor, que eu até procurei ele depois, para me agradecer, porque quando ele falou, quando eu vinha para cá, minha mãe veio para trabalhar de empregada doméstica na casa dela, e ele pegou e falou assim, Chico vai para Codó, Chico só volta doutor. E eu tinha 13 anos, 13, 14 anos. Então, ou seja, eu penso, da minha maneira de pensar, que foi Deus falando por ele, uma profetização que foi dita por ele. Quando eu formo, aí eu lembro, eu pego e falo assim, nossa, ficou na sua cabeça que ela fala. E aí eu fui eu fui lá na minha cidade, olha que louco, uma pessoa me contratou aqui para eu fazer um processo para ela lá na minha cidade, em Codó, que quem me conhece sabe que nas minhas falas eu sempre falo da minha cidade, que é uma maneira de eu manter viva as minhas raízes. Sim, e aí, quando eu chego, onde que existe o fórum? O fórum existe na mesma rua onde o senhor Arlos falou para mim. O fórum não era. E assim, eu trabalhei de lavador de carro na oficina dele, na casa dele, ficava mais à frente. E mais um pouco o colégio onde eu estudei. Então, ali, eu voltei lá em 2012. Ali eu pude ver o que aquele menino que saiu de lá virou um homem. E aí eu queria saber, esse homem, o que ele seria se ele tivesse ficado lá. É muito louco uma conversa assim, mas eu queria saber, assim, se eu tivesse ficado aqui. E aí eu encontrei todo um resultado para isso. E eu encontrei uma pessoa que era um colega meu e ele tinha ficado lá. E aí deu para mim fazer um paralelo onde eu disse assim, eu acertei na minha saída. Nada contra. Se eu tivesse ficado lá, eu poderia ser feliz do mesmo jeito, porque a felicidade é você que vai construindo ela. Com certeza. Né? Então a gente vem, aí a advocacia, mas antes de chegar na advocacia, antes eu fui bancário, antes eu fui dono de drogaria, antes eu trabalhei em ótica. As pessoas dizem que não fecha, porque eu tenho 53 anos, as pessoas falam assim, então você tem 110 anos, né? Não dá. Mas é porque é toda uma caminhada, é toda uma jornada. Eu tenho 10 anos de bancário, né, onde me ajudou muito na minha formação, e aí depois essa busca pelo direito. Quando eu formo em 2007, eu sabia já que eu queria isso. Advogar. Advogar, eu sabia. Eu queria ser advogado. Não existe prazer maior do que você entregar para um constituinte, para um cliente seu, aquela demanda, aquela pessoa que chega angustiada, coloca toda a vida dela nas suas mãos e aí você vai buscar para dar uma solução para isso. Mas né? você já estagiava, presidente, durante o direito? Eu não tive essa oportunidade de estagiar, porque quando eu formo, já com um pouco mais de idade,
eu era gestor de uma empresa, já tinha sido empresário, eu abandonei tudo que eu fazia e falei assim, agora entra o advogado. Então, assim, aí eu parei no último ano do curso que eu estava fazendo, aí eu estabeleci algumas metas. Porque aí uma professora me chamou a atenção e falou assim, você sabia que tem algumas horas extracurriculares suas que estão faltando para você completar? Você teve que focar nisso. Aí eu peguei e falei assim, então a partir de agora, pedi demissão do emprego que eu estava. Caramba. Fui para minha vida, nova vida. Tinha divorciado, tinha construindo nova história, né? E aí eu pego e vou para cumprir as extracurriculares, fazer o TCC, ser aprovado, passar na prova da OAB, porque é uma das questões que eu digo. Quando você vai para o curso de Direito, você já sabe, tem uma regra, uma obrigatoriedade. O jogo tem uma regra, que é você passar no exame da ordem. Você pode até tentar depois seguir uma outra carreira, mas fazer o exame da ordem, as pessoas, às vezes, eu vejo muitos colegas, outras pessoas, colegas não, vejo algumas pessoas comentando, fazendo biquinho, falando de exame da ordem. Eu não entro nessa polêmica, porque eu acho o seguinte, você entrou para o curso, você quer ser advogado? Tem que fazer. Então, assim, fez o exame, passou, e aí quando eu passo, aí eu começo a minha trajetória. E aí eu faço um registro aqui, se eu estiver falando, eu falo rápido, se eu estiver falando, você pode me interromper, porque às vezes eu falo um pouco mais rápido, né? E aí teve um amigo meu, que inclusive eu tive em Coimbra agora na pós-graduação, que é o professor Hélio Gustavo. Sim. Uma vez ele fazendo uma palestra lá na UAB, nessa palestra eu fui sorteado e ganhei uma pós-graduação integral. E aí eu peguei e fiz o seguinte, eu falei assim, olha, então se eu ganhei essa pós-graduação, eu tenho que fazer ela com excelência, porque ela foi gratuita para mim. Sim, com certeza. Então eu comecei a valorizar. E ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim para mim, Sena, se você quer, você que já está chegando um pouquinho mais tarde na advocacia, de idade, né, porque se você está chegando, então vai para a instituição para você conhecer a sua instituição, conhecer a profissão. Só que aí eu fui e fiquei. Eu fui e gostei, né, me integrei a CAGE, passei por comissões, fui para a CAGE de Aparecida, integrei a diretoria da CASAG. Então, eu fiz uma vida classista, né, que está chegando agora, no último ano agora, onde eu encerro o segundo mandato à frente da OAB de Aparecida, né? Então, o meio social contribuiu para a sua profissão e na posição que você se encontra atualmente? Muito, muito, porque eu, como empresário, eu tinha uma vida bem construída, já estava bem construída, tinha um nome construído. Então, eu tive que fazer aquela migração daquelas relações, onde você pega e fala o seguinte, se a pessoa fala, se o Sena, na época não era Sena, porque eu levava o nome da minha drogaria que eu tinha, que chamava Drogaria Ribeiro, então as pessoas me conheciam pelo Seu Ribeiro. Né? E aí, então, se as pessoas conheciam o Seu Ribeiro, o Francisco Sena, e ele tinha uma boa conduta, se ele está advogando, a conduta dele continua boa. Sim. E ele só vai aplicar os conhecimentos dele, que agora ele tem no meio jurídico. Perfeito. Em favor das causas, das demandas que chegaram. E aí me fez atuar muito com as empresas, porque eu tenho uma visão de que a gente, no direito, tem que estar buscando sempre resolver problemas, né? Então, assim, de forma preventiva. Então, a gente advoga muito nessa situação de forma de prevenir aos empresários, as pessoas que nos procuram, de evitar os problemas. Eu sou da linha da conciliação, da gente resolver as coisas. O judiciário hoje está abarrotado, né? Então, quanto menos a gente conseguir levar demandas para o judiciário, eu entendo que você acaba tendo um benefício. E esse perfil conciliador, para a gente já até entrar na temática da sua gestão, contribuiu e já te ajudando nas vitórias frente à advocacia? Eu digo que sim, Rafael, porque é o seguinte, eu acho que isso é da vida. Eu costumo dizer o seguinte, na vida você tem que, um sorriso ajuda, você ser atencioso, sim, ser gentil. Então, essa questão passa, a conciliação também passa por isso aí. Você vê uma situação, você não precisa estar toda hora entendendo que ali é um pé de guerra. De repente, você pode ser a pessoa de que vai acalmar essa situação. Então, eu acho que isso aí só contribuiu. Isso já é da minha personalidade, né? Eu digo muito o seguinte, tem uma comissão na UAB, ela é muito importante. Nós temos ela também lá na subseção da UAB de Aparecida, Dr. Anderson, que é o presidente dela, e aqui na UAB Goiás tinha, na época, Alexandre Caiado. Hoje é o Davi, Dr. Davi, que é o presidente lá, mas na época tinha o Caiado. E aí, quando eu comecei a tomar conhecimento dessa comissão, eu falava assim, o meu perfil não é este perfil de ir para aquele embate. Nada contra, eu acho que por isso a sociedade é bem feita, né? Sim, sim. Por isso Deus colocou as coisas. Então, Ele colocou as pessoas com cada perfil. O meu perfil é mais de conciliação. Então, assim, podemos conciliar? Podemos conversar? Bora conversar.
Eu sou do diálogo, da conversa, da boa relação. Eu acho que isso aí facilita, eu acho, para a minha vida, eu acho na minha profissão e em toda na minha vida eu entendo que isso facilita. E no que tange a área de atuação, presidente? Você atua mais em qual área? É difícil conciliar a presidência com a advocacia? Porque o salário da presidência da OAB, como você bem sabe... É alto? É alto. As pessoas às vezes me falam, chegam e pegam e falam para mim assim, uai, mas você não é remunerado, por que fazer? Então, assim, o que eu digo? É difícil, mas é prazeroso. Entendo. Porque são duas situações que colocam. Quando você vai fazer algo na sua classe, que não no meu caso, eu tinha muito de retribuir. Eu tinha muito uma visão de ir para a ordem no sentido de retribuir a minha profissão aquilo que ela me fez. Ela fez aquele menino lavador de carro, aquele menino que foi servente, aquele menino que foi vendedor de picolé. Todo esse menino ele cresceu e aí ele virou um advogado. A advocacia me transformou. Ela me deu a oportunidade de eu me transformar. Né? Então, assim, quando eu fui para a ordem, eu fui no sentido de retribuir. Eu falei assim, então eu quero retribuir. E aí você está numa presidência, por 2 mandatos, igual acontece esse, o que te permite? Permite você passar a sua visão, você olhar aquilo ali e falar assim, eu acho que isso aqui podia ser dessa forma, e aí você tentar implantar. E aí o pagamento disso aí é um colega que vem e fala para você assim, nossa, parabéns, essa atitude foi bacana. Por exemplo, me permita citar um exemplo para você. Na questão atual da presidência, com a pandemia que veio, mudou a forma da atuação. Total. Né? A advocacia, tudo mudou. Né? Algumas situações vieram e vão continuar. Não tem como. O virtual, o próprio fórum já mudou os horários, né? Começa do meio-dia, vai até às 18, nós também tivemos que nos adaptar. Aí nós percebemos isso, a subseção de Aparecida, da OAB de Aparecida, ela não ficou fechada, ela não deixou de atender o advogado nesse período. E aí o que acontece? Nós percebemos que nós tínhamos que mudar a nossa atuação. O advogado estava precisando de fazer as audiências virtuais. Nós adequamos uma sala com monitor, pronta, adequada para o colega fazer a audiência dele, porque muitas das vezes ele não tem um espaço na casa dele, alguns fecharam os escritórios, alguns têm crianças menores, não dá para fazer, não tem aquela privacidade de fazer. Nós colocamos, implantamos essa sala e ela foi muito bem aceita. Ontem, eu conversava isso ontem com um colaborador nosso e ele falou assim, presidente, a gente sempre pergunta e as pessoas estão elogiando isso. Então, isto é o pagamento, que às vezes as pessoas não entendem, quando elas dizem assim, mas o que você ganha com isso? Eu ganho quando eu contribuo com minha classe e eu vejo os colegas entenderem e falar assim, ó, eu apoio essa atitude sua que você fez. Então, o pagamento é esse. Aí, quando você diz, se é difícil conciliar com a atividade profissional, sim, é muito difícil porque eu não me furto a atender um colega. Mas isso foi uma opção minha. Eu não estabeleci um horário rígido para mim. Não. Eu até mudei o meu escritório para o centro de Aparecida para ficar bem próximo à subseção, porque eu estou lá constantemente. E muitas das vezes um colega pega e fala assim, presidente, você está na OAB? Eu falo, não estou. Ele falou, mas eu preciso falar com você. Então, você pode descer para a OAB que eu estou chegando lá. Entendi. Porque eu acho que se eu me coloquei nessa condição de servir, eu tenho que servir fazendo de acordo com aquilo que eu acredito. Não posso. A sala da presidência, ela fica sempre com a porta aberta. A não ser se tiver alguma reunião muito particular, que é muito difícil, no geral. Por que eu quero dizer isso? É acessível a todos. Porque eu me coloco o seguinte, presidente Francisco Sena, não tem diferença nenhuma, nós somos colegas advogados. Né? E hoje eu tenho a honra de ter lá você presidindo uma comissão nossa, né? A Comissão de Direito Criminal e Políticas Públicas. Né? E eu, já de público me permita dizer que para mim é motivo de muita honra e satisfação. Porque, não que eu esteja ficando velho, mas eu tenho que dizer aqui que eu vi este apresentador começar na advocacia. Quando a gente começa a dizer isso, parece que a gente vai ficando mais velho, né? Vai puxando experiência, né? Mas assim, mas nada contra, não tem nada contra dizer isso. Mas assim, eu vi você começando, chegando na OAB, na CAGE e depois galgando o seu espaço. Então, quando eu vejo você do direito, advogado bem renomado, bem sucedido, graças a Deus, graças às suas atuações, um advogado já muito bem conhecido. E hoje, lidando com a comunicação, eu fico muito honrado e muito grato, sabe? Porque eu vejo assim, o direito e a comunicação, eles andam juntinho. Total. Né? O advogado não sabe falar. E muitas das vezes ele fala, mas não chega, porque a comunicação não flui. Isso. Se ele ficar só no juridiquês, se ele ficar naquela fala difícil, né? Fica distante da sociedade. Fica distante, e aí, para fluir uma comunicação, eu tenho que me fazer entendido. Até porque, como instituição,
Vossa Excelência não representa somente os advogados, representa a sociedade civil. Sim, esse é o papel da ordem, né? Ontem eu falava isso, ontem tive uma reunião, não, na segunda-feira, tive uma reunião com Einstein, que é presidente do Instituto da Aparecida Prev, e nós falávamos sobre essa importância da ordem. A ordem é que a gente fala que é aquela figura sui generis, né? Sui generis. Que eles pegam e falam assim, quando não tem como explicar, explica dessa forma, né? Mas o que acontece? Os outros conselhos, que eu não vou citar nenhum aqui para não ser depois criticado por alguma fala incorreta, mas os outros conselhos cuidam da profissão. Sim. A ordem ela não fica só no cuidado da profissão. A ordem ela tem um impacto direto na sociedade. Histórico. O cidadão, quando ele tem algum problema, ele chega e fala assim, eu vou na OAB. Então, assim, tem muitas situações lá que nós recebemos uma pessoa que ele fala assim, ó, eu só vim aqui porque aqui é o último lugar que eu tenho para recorrer, porque ele acredita na ordem. Então, assim, a OAB ela tem essa função, né? O papel é histórico, né? Igual você falou mesmo. E aí a sociedade, ela tem essa crença. Quando ela chega e fala assim, olha, eu vim aqui na OAB porque eu quero resolver isso aqui, como que eu faço? E aí nós sabemos que muitas das vezes a ordem, o que ela pode fazer? É indicar, é orientar. Mas uma orientação tem um valor enorme, porque o cidadão, muitas das vezes, ele não sabe aonde ir. Acontece muito nesses mutirões que as pessoas não sabem onde tirar um registro, onde fazer o registro dele. Sabe? Então, eu estou dando aqui um exemplo simplório. Então, às vezes, a pessoa não sabe como buscar uma aposentadoria. É uma situação de um DPVAT. Então, muitas das vezes, ela não sabe resolver isso. Uma orientação faz toda a diferença. Sim, então, eu com vejo certeza. que esse é a maior beleza da nossa profissão. Presidente Sena, eu sempre costumo dizer que nós somos a totalidade dos livros que lemos e das pessoas que conhecemos. E essa totalidade das pessoas que conhecemos são mais ou menos aí 5, 6, que é o leque de pessoas. E essas pessoas são sempre exemplos para a gente. E saiba que dentro dessas cinco pessoas que tem nesse exemplo, Vossa Excelência é uma delas. Até porque demonstra um trabalho notável frente à subseção. É um advogado de muita estima, sabe que eu tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, o nosso tempo é muito curto e eu já faço aqui para as considerações finais e é um prazer inenarrável ter aqui e eu já digo que o programa está de portas abertas para próximas oportunidades. Eu é que agradeço as suas palavras elogiosas, você é um amigo querido, a gente costuma dizer que na advocacia a gente tem, assim, pessoas que chegam, colegas, amigos, irmão. Aí você já passou daquela categoria, você já está na categoria do irmão, que a gente costuma, né? Às vezes as pessoas não entendem, falam, mas esse pessoal, mas é assim que a gente é afetuoso, essa pandemia está difícil da gente ser isso, né? Sim. Mas eu quero mais agradecer, dizer que a subseção está lá também de portas abertas, pronta para servir, aquilo que a gente puder, as nossas comissões estão lá à disposição. E esse humilde presidente está aqui, presidente pelo exercício do cargo, mas eu sou aqui o Francisco Sena, o Chico Sena, como vocês sempre falam, é isso que a gente é essa pessoa que eu sou. Deixar uma mensagem aqui de esperança para todos nesse 2021 difícil, que foi 2020, mas esse 2021, com certeza, com o aprendizado que nós temos de vida, com o que a gente passou em 2020, a gente vai superar. Uma coisa eu digo sempre, a gente supera tudo. Com toda certeza, presidente. E novamente reitero, tanto para a subseção e para Vossa Excelência, o programa está de portas abertas. E para você, eu quero agradecer a sua audiência, continue a nos acompanhar em próximos programas e até uma próxima.